vamos fazer um combinado. Hoje a oração do descanso. Eu até pedi uma informação por irmão Carlos, confirmando, que eu vou usar aqui na exposição bíblica, que é a questão do arrimo. Eu anotei aqui, aprendi com o irmão Carlos, perguntei para o pessoal da construção civil, para que serve o muro de arrimo, daqui a pouquinho eu explico. Então, o Salmo tem 11 versículos, eu vou caminhar com vocês até perto do nosso horário mais habitual. Se der tempo, eu quero expor todo o Salmo. Se não der tempo, eu finalizo com uma aplicação para o seu coração, e depois, semana que vem, nós continuamos, tá bom? Se assim for do agrado dos irmãos, vamos prosseguir então no texto de Salmos, capítulo 16, leia o Salmo inteiro, de 1 a 11. Diz assim o texto de Davi, grande servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, e a minha porção de herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração o Senhor ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ó Senhor, a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar? Deus, fale ao nosso coração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Se você acompanhou comigo a leitura, você viu que Davi está completamente descansado em Deus. Davi se apoia em Deus, e essa expressão lá do arrimo, que está no versículo 5, que é tão importante para nós, ele se apoia, ele se encosta em Deus com todas as suas demandas, e se eu tiver tempo e chegar lá, eu explico bem essa situação. E depois no versículo 9, ele vai colocar para nós esse descanso, que é o descanso da alma, que é o descanso do corpo, que é o descanso do coração. Então veja que todo o ser de Davi está descansado em Deus, e por isso eu coloquei esse tema, a oração do descanso. Agora, tudo isso começa também com um pedido. Ele começa no versículo 1 falando, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E nós sabemos como Davi tinha as suas demandas, e como Davi, hora ou outra, estava se refugiando em Deus. Davi é o salmista que mais escreve no livro de Salmos a respeito de que Deus é o seu refúgio. Deus é o meu refúgio e fortaleza, bem presente na hora das tribulações, das angústias, das dificuldades. Ou seja, nos momentos de dor, de tribulação, eu busco refúgio em Deus. Agora, é muito interessante, porque parece que a intenção de Davi é não deixar o nome de Deus envergonhado. Eu não quero que Deus seja envergonhado, por isso eu peço, guarda-me, ó Deus, não me deixe vacilar, não me deixe errar, porque eu em ti confio, em ti eu me refugio, eu estou debaixo das tuas asas, eu estou debaixo do teu olhar. Eu tenho muitas coisas que me levam à tua presença, e às vezes nós temos uma falsa ideia
de que as perseguições, de que as lutas, de que os problemas da vida querem nos afastar de Deus. O que Davi mostra para nós, Kátia, é que não, que essas questões e essas demandas da vida deveriam nos levar para debaixo da presença de Deus, a buscar refúgio no Senhor. Então, quando nós sofremos, o que Davi está falando? Eu busco refúgio em Deus. Nós nos abrigamos nos braços de Deus, nós nos escondemos, conforme Davi diz, nas asas de Deus, usando essa linguagem poética. Nós nos renovamos na presença de Deus, quando fazemos de Deus o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, só há segurança para o crente na presença de Deus, não tem outro lugar mais seguro. E por isso no versículo 11, quando ele fecha, ele vai falar o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria. Quando a gente busca refúgio em Deus, a gente tem a nossa alegria renovada, a nossa disposição para a vida renovada. E por isso ele está pedindo: guarda-me, ó Deus, que o Senhor seja de fato a minha proteção nesse mundo. E pensando bem, e talvez atualizando as verdades bíblicas para a nossa realidade, se Deus não guardar a nossa vida, e se nós não tivermos o Senhor como nosso refúgio, aonde nós nos sentiremos seguros? Não tem segurança. Lugar nenhum tem, e nenhum espaço tem. Não tem segurança. E a nossa segurança está na presença de Deus, a nossa alegria está na presença de Deus, e por isso nós nos regozijamos. E por isso essa expressão de Davi é o seguinte: guarda-me, ó Deus. E aí no versículo 2, Davi vai falar o seguinte: digo ao Senhor, ou seja, eu tenho uma declaração, eu tenho uma fala, eu tenho uma mensagem a ser comunicada. Eu achei bonito isso. Se a gente hoje tivesse que dizer algo a Deus, o que nós diríamos? Uma declaração de impacto, algo assim, condensado, uma declaração que expressa a nossa fé e a nossa confiança. E aí Davi fala o seguinte: olha, eu descanso tanto em Deus que eu posso dizer o seguinte: tu és o meu Senhor, e eu não me curvo diante de nenhum outro Deus. Somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor é quem manda na minha vida. Eu não recebo ordem de nenhum outro Senhor, eu me submeto e me curvo em adoração somente o Senhor, e outro bem eu não possuo senão somente a Ti. Ou seja, eu não tenho nenhuma riqueza, a riqueza da vida é ter o Senhor como Deus. Aleluia. Não tenho nenhum outro bem. Agora, quem está falando isso? Era Davi, né? Tinha alguém mais rico do que Davi? Estão entendendo o trocadilho? Ele é rei. Ele está governando Israel no momento mais, eu diria, luxuoso, cheio de pompa. Ele estava rodeado de bens, mas ele nega tudo isso e fala o seguinte: eu não tenho nenhum outro bem, ou seja, o meu bem precioso é o Senhor, somente o Senhor, a minha riqueza é Deus. E aí é engraçado quando a gente fala assim, né? É um jargão evangélico, né? Quem tem Deus tem tudo. E é verdade, não tenho nada além de Deus. Ou seja, você tem tudo, meu filho, porque tudo está na mão de Deus, e na hora que Ele quiser te dar, Ele vai te dar, porque Ele é teu pastor, simples assim. Na hora que Ele decidir, resolver, conceder a bênção, conforme o Lucas disse, na hora certa Ele vai te dar. O que eu e você deveríamos declarar para esse mundo? A minha riqueza é Deus. E Deus, sendo rico, me deu várias coisas. Me deu um filho, me deu uma casa, me deu um trabalho, me deu uma carreira, me deu futuro, me deu saúde. E aí você vai enumerando, mas tudo a partir desse referencial, ou seja, Deus. Na nossa sociedade que quer tirar Deus do centro, Davi está falando o seguinte: não, o centro é Deus, a riqueza vem de Deus, e a riqueza de Deus não tem nada a ver com a riqueza do mundo. Eu não tenho nenhum outro bem. E aí alguém poderia falar: amor, Davi, mas você é o rei, você tem tudo ao seu dispor, você é rico. Não,
A minha riqueza vem da minha devoção, da minha confiança em Deus. Versículo 3, ele fala o seguinte: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis. E aqui é muito interessante, porque Davi vai falar dos santos de Deus. E quais são os santos de Deus? Ou seja, as pessoas que temem a Deus. E os santos de Deus, segundo Davi, são aqueles que temem profundamente o Senhor, que andam com Deus e que vivem para Deus. E para Davi, essas são as pessoas notáveis, ou seja, pessoas dignas de admiração e respeito. Agora, é muito interessante, porque nos nossos dias nós valorizamos mais os artistas e os atletas do que os santos de Deus. Nós valorizamos mais os influencers da internet do que os santos de Deus. Nós valorizamos mais os políticos famosos do que os santos de Deus. Agora, o que Davi está dizendo é o seguinte: eu descanso tanto em Deus, que eu só quero falar dos santos de Deus. E essas pessoas, ou seja, os santos de Deus, são pessoas notáveis, são pessoas que merecem a admiração. E eu tenho prazer em olhar para essas vidas. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? Eu descanso tanto o meu coração em Deus, que eu só consigo ver santos de Deus. E neles eu me inspiro. Eles são as minhas inspirações. É tão interessante que a gente chega para as crianças, para os adolescentes hoje, né, Lucas, e pergunta: quem você admira? E eles falam um monte de coisa, um monte de gente. Seria bom e seria salutar e seria imprescindível, eu diria, para a fé cristã e para a próxima geração, Natália, a gente ensinar as nossas crianças se inspirarem em pessoas notáveis. E quem são os notáveis? Os santos de Deus, pessoas de oração, pessoas que passaram pela jornada árdua da vida e continuam crendo em Jesus. Os idosos que continuam na velhice dando frutos, louvado seja Deus. Os jovens que estão vencendo o maligno, esses são os notáveis. As pessoas, por exemplo, casadas no dia de hoje, que não se rendem à cultura do divórcio, por exemplo, são pessoas notáveis, ou deveriam ser. Pastores, missionários, pessoas abnegadas no reino de Deus, que não se rendem ao dinheiro desse mundo. São pessoas notáveis. Um tesoureiro, uma tesoureira que trabalha com o dinheiro da igreja, uma secretária que fica tomando conta dos documentos da igreja, alguém que preside a igreja com o pastor, alguém que leciona na igreja, alguém que dá aula na igreja, alguém que toca na igreja, alguém que se dedica horas e horas para poder cantar em 10 minutos, mas para ele cantar 10 minutos ele ensaiou 2 horas. Essas são pessoas notáveis, são santos de Deus. Então nós deveríamos orar, e essa oração do descanso nos levar a reconhecer pessoas notáveis e parar com essa ideia de ser influenciado por pessoas que estão fora do reino de Deus. Essa é a explicação de Davi. Incômoda para nós, mas relevante para nós. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Precisamos sim bater no peito e falar assim: gente, olha para nós, imite a mim naquilo que eu estou imitando a Cristo. Mas a gente fala assim: não, olhem somente para Jesus. Não, nós deveríamos ser santos notáveis se nós descansássemos o nosso coração, a nossa vida e as nossas preocupações em Deus, na presença de Deus e somente na presença de Deus. Será que as crianças nos veem como pessoas de oração? Ou elas nos veem como pessoas que confiam no orçamento financeiro? Será que as nossas crianças nos veem como pessoas visionárias em relação à igreja? Ou elas nos veem apenas como pessoas religiosas? Será que nós somos notáveis para a nossa geração? Fiquei fazendo essa e tantas outras reflexões a partir dessa experiência ou dessa reflexão. Agora, ele fala o seguinte: o meu prazer, ou uma das fontes de prazer, é encontrar pessoas de Deus, dentro do povo de Deus, e falar assim: olha, aquela pessoa é notável, aquela pessoa de oração, aquela de leitura bíblica, aquela ali leva o ensino a sério, aquela ali não falta da IBD de jeito nenhum. E aí Davi ficava olhando para
as pessoas e falando assim: olha quantas pessoas incríveis que estão ao meu redor. Acho que é um exercício para a gente ficar olhando assim e falar: olha, tem mais gente boa do seu lado e mais gente espiritual do seu lado do que você imagina, muito mais. Mas os nossos olhos estão nos artistas, nos atletas, nos influencers digitais. Lê do engano. Versículo 4, ele vai falar o seguinte: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E aqui Davi, nessa oração do descanso, ele está falando o seguinte: enquanto tem muita gente que fica zombando da minha fé e zombando da minha crença, eu tenho que falar o seguinte: olha, eu tenho que falar das penas. E penas aqui, obviamente, é uma expressão que vem do direito, que vai falar das punições, né? O que Davi está falando é o seguinte: muitos serão as penas, ou seja, muitas serão as punições daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. E certamente você conhece pessoas que trocou a presença de Deus por outras coisas, ou que trocou a vivência cristã por outras realidades, que trocou o próprio Senhor por outros deuses. E aí, Davi está falando aqui da idolatria. Idolatria é quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, e tiramos Deus do trono e colocamos outras coisas. Inclusive, às vezes, nós pensamos que idolatria é somente um ídolo físico, enquanto na realidade o nosso coração pode estar amando outras coisas que não necessariamente um ídolo físico. Pode ser um filho, pode ser uma carreira, pode ser o seu próprio coração. Quer ver? Um dos ídolos para mim da nossa cultura, Timothy Keller bate muito nisso, ele tem um livro maravilhoso sobre os ídolos contemporâneos, é quando você fala assim: não, o importante é ser feliz. Se eu for ser feliz, aí virou o ídolo. Quem que está comandando? Eu, o ego. Se eu for ser feliz, eu abandono meu marido, eu abandono minha filha, eu abandono minha carreira, mas vou ser feliz. Ou seja, só vou pensar em mim. Então você é egocêntrico. Então você não entendeu o Evangelho. Vivo não, mas eu. Então o Evangelho confronta. Então ele está falando o seguinte: muitas serão as penas daqueles que trocam a Deus pelos conceitos do mundo. Ou daquelas pessoas, por exemplo, que nos dias de hoje falam assim: não, para a gente chegar e galgar sucesso, a gente tem que ir passando por cima de tudo. Inclusive, se tiver algumas cabeças na frente, a gente faz de degrau. Tá certo? Tá errado. Essa idolatria da carreira, essa idolatria, por exemplo, da vida luxuosa. A gente quer ter uma vida luxuosa. Esse dia eu falava com a irmã Edith falou assim: ah, pastor, parece que a nossa geração gostou daqui do mundo, né? Falei: por quê, irmã? Não, é que só fala de ficar aqui, construir as coisas aqui, parece que tudo é aqui, se esquece da eternidade. Eu falei: então, esse é um problema. A gente pensa que a vida luxuosa, que o sucesso é para essa vida. Agora, sucesso segundo Deus é ouvir Jesus falar assim: eu te conheço. Sucesso segundo Deus é ter o nome no livro da vida. Sucesso segundo Deus é ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus, conforme a gente estudou domingo, em espírito e em verdade. Então Davi está falando assim: ó, quem está trocando o Senhor por outros deuses, saiba de uma coisa: haverá punições. E hoje eu não vou entrar muito nesse aspecto, tá? Mas aí pelo menos eu quero parar no versículo 5, porque o horário está nos vencendo. Mas o texto diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. Ele já disse para nós que ele não tem nenhum outro bem, ele não possui outro bem senão o Senhor. E mais uma vez ele volta nisso, né? Ele vai falar da herança. O Senhor é a porção da minha herança. E porção aqui, amados irmãos, a gente precisa lembrar sempre quando as terras foram distribuídas lá no livro de Josué. Então cada família e cada tribo tinha a sua porção na divisão da terra. O que Davi está falando é o seguinte: eu não preciso de terra, porque a minha porção é herança de Deus, veio de Deus. O que eu tenho, ou tudo que eu tenho, veio de Deus.
e por isso eu descanso. Agora, eu fiquei imaginando assim, eu posso orar e descansar o meu coração, porque a esposa que eu tenho veio de Deus. Descanso. Aí eu não brigo com ela, entendeu? Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ajudar ela, é a herança de Deus. E aí o filho dele, Salomão, vai escrever para nós que os bens e a fazenda vêm como herança familiar, mas a esposa, o esposo é bênção de Deus e herança do Senhor. Depois ele vai falar também que herança do Senhor são os filhos. Então veja o que Davi está colocando: o que eu tenho de herança, o que eu tenho de riqueza, é aquilo que Deus me deu. Agora, Deus me deu tantas coisas, Deus te deu tantas coisas, e por que não descansar nele essas coisas, ou essas pessoas? Deus me deu uma vocação, e eu preciso descansar a minha vocação na presença de Deus, falar assim: Senhor, me use. O Senhor me deu esses dons e eu vou descansar a minha herança no Senhor, para que o Senhor me abençoe mais. O Senhor é meu cálice, cálice representando sempre uma aliança, assim como Jesus também nos ensinou. É meu cálice, é meu compromisso. Num casamento, a troca do cálice era a troca do compromisso. É você falar assim: eu me comprometo. Então o Senhor é minha herança, é com o Senhor que eu tenho o meu compromisso. E aí por fim, quando ele fala assim: tu és o arrimo da minha sorte. E aí perguntei para o irmão Carlos e perguntei para outras pessoas que lidam com construção, essa questão do arrimo é muito interessante, porque o muro do arrimo, eu até anotei aqui, é o que segura e sustenta toda a construção e que serve como apoio para a construção. Então você faz um muro de arrimo, ou seja, todo o barranco, toda a carga vai descarregar naquele muro. E se aquele muro não suportar, a construção vem abaixo. Então, por exemplo, quem tem uma chácara num desnível, por exemplo, ele faz um muro de arrimo e coloca as estacas de concreto para segurar. Então veja o que Davi está falando poeticamente: eu descarrego todas as minhas preocupações em Deus, porque Deus me dá essa segurança. Deus é meu arrimo, e Deus não vai arriar. Deus suporta todas as minhas orações. Deus ouve todas as minhas orações. Humanamente falando, parece que eu tenho muito a pedir, mas o coração de Deus é um muro de arrimo. Ele não vai ceder, ele não vai cair. E Deus está falando assim: coloque diante de mim tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te impacta, tudo aquilo que te alegra. Eu quero receber, eu posso receber, eu suporto todos os seus pedidos. Veja que coisa linda. Eu suporto todas as suas cargas. Algumas pessoas não vão conseguir carregar suas cargas, olha que lindo, mas pode colocar sobre mim. Eu suporto por você, eu fortaleço você. E o muro de arrimo também é fonte de sustentação. A minha vida e a sua deve ser sustentada e amparada pela oração. Pense nisso. Semana que vem a gente volta a partir aí do versículo 5 e a gente vence essa expressão de Davi no Salmo 16. Que Deus continue a falar ao meu, ao seu coração.